Olá pessoal, meu nome é Bernardo Bastos, sou sócio da BZ Praticagem, primeiro oficial de náutica da Marinha Mercante, e estou aqui para bater um papo com vocês sobre praticagem. Vamos falar aqui sobre essa profissão, tirar as dúvidas e devido à grande demanda, a grande quantidade de dúvidas e a grande quantidade de mitos em torno dessa profissão, a gente da BZ aqui resolveu gravar essa palestra, esse bate-papo, tirando as dúvidas e mostrando como uma pessoa, como qualquer pessoa com os requisitos, né, que tem os requisitos necessários, pode se tornar um prático aqui no Brasil. Então, a gente vai gravar essa palestra e vai divulgar para quem tem a dúvida e para quem quer se tornar um prático no Brasil. Tá? Aqui começando, pessoal, com umas origens históricas aí da praticagem, né? Então, você vê que aqui em 1908 foi feito um decreto dando um novo regulamento ao serviço de praticagem, onde a gente vê que surgiram os primeiros requisitos aqui, os primeiros requisitos para você ser um prático, tá? Então, nessa época, os requisitos eram esses aqui: ser cidadão brasileiro, saber ler e escrever, ter noções da arte do marinheiro, conhecer os rumos da agulha. Então, continuando nesses requisitos, a gente tinha aqui os critérios de desempate, né? Igualdade de condições, com qual seria o desempate. E aqui é interessante que você vê que o terceiro critério é aqui onde se fala de filhos de práticos. Então, isso aqui foi um primeiro mito que muita gente escuta, que só entra quem for filho de prático. Não, isso aqui é um mito, tá? Isso aqui não é verdade, não tem nada a ver com isso. Isso aqui veio dessa época, de 1908, que um dos critérios de desempate, e era o terceiro critério, era esse aqui. Né? Quem fosse filho de prático tinha vantagem, só que esses dois critérios de ex-praças, de remadores, inclusive, tinham vantagem sobre eles. Então, essa história que passa de pai para filho, etc., isso é um mito, isso não existe. Tá? A gente vai ver aqui como qualquer um pode se tornar um prático. Então, hoje em dia, a legislação, né, que cobre esse assunto, que cobre a praticagem, que regula todo o serviço de praticagem, é essa lei, que é a LESTA, né, que é a Lei sobre o Tráfego Aquaviário, o decreto que regula essa lei, né, que é o RELESTA, e a norma 12, que é a norma da Autoridade Marítima, que é a Marinha do Brasil, falando sobre o serviço de praticagem. Então, essas três a lei e os decretos e a norma é o que vai regular, é o que vai regulamentar hoje em dia o serviço de praticagem. Né? Então, como posso ser um prático? Né? A principal dúvida de todo mundo aí. Então, para você ser um prático, você vai ter que passar por esse processo seletivo. Esse processo seletivo aqui, né? Um processo seletivo feito pela DPC. Quem faz o processo seletivo é a Marinha do Brasil. Né? A autoridade marítima aqui no Brasil é a Marinha do Brasil, e através da DPC, que é a Diretoria de Portos e Costas, ela é responsável por estabelecer o número mínimo de práticos, né, em cada zona de praticagem, por promover o processo seletivo. Tá? Então, você vai ter que participar de um processo seletivo. Né? O último edital, né, que teve para um processo seletivo para praticante de prática, é importante a gente saber que você vai fazer esse processo seletivo para se tornar um praticante de prático, você não se torna um prático de uma vez, que isso é impossível, foi em 2012, tá? Então, nós estamos aguardando um próximo edital aí a qualquer momento. Tá? E aí aquela dúvida de sempre, né, pessoal? Mas para ser um prático não tem de ser da Marinha? Não, não tem de ser da Marinha, não. Qualquer pessoa pode se tornar um prático aqui no Brasil, desde que tenha os requisitos necessários para participar do processo seletivo. Tá? Então, não necessariamente tem que ser de Marinha de Guerra ou de Marinha Mercante ou da área, dessa área. Pode ser de qualquer outra área. Então, quais são os requisitos? Né? O principal que a gente quer saber. Quais são os requisitos para você poder se inscrever, para você poder participar de um processo seletivo que abra aí futuramente para você tentar ser um prático. Né? Então, são esses aqui, tá? São esses aqui.
os nossos requisitos. Tá? O principal que a gente tem são dois principais, né? O resto aqui vocês podem ver, a gente tem dois principais, que é o quê? Possuir nível superior concluído em qualquer área, tá? Em qualquer área. Tem que ser reconhecido pelo MEC, obviamente, também, tá? Mas em qualquer área. Você pode ser dentista, pode ser em qualquer área, não tem problema nenhum, tá? Inclusive tecnólogo, mas tem que ser reconhecido como terceiro grau pelo MEC, ok, pessoal? Então, você tendo esse nível superior, você vai ter que ver os outros requisitos, que é o quê? Ser aquaviário, nível igual ou superior a 4, ser prático ou praticante de prático, né? Ou ser amador. Então, ou seja, quem não é da área, quem é um civil, digamos assim, vai entrar aqui. Ele vai entrar como amador, tá? Então, o resto vai ser aqui, aquaviário nível igual ou superior a prático, a 4, ou se ele também for menos do que isso, ele entra como amador. Tá? Então, vamos seguir, vamos ver o que seria o aquaviário nível igual ou superior a 4. Tá? Isso agora pela norma 13, que é a norma que rege os aquaviários. Tá? Então, esses aqui são os aquaviários nos grupos que tem de aquaviários, que seriam nível igual ou superior a 4, que é o marinheiro de convés, contramestre de pesca, contramestre fluvial e marinheiro de máquinas. Tá? Desse nível para cima, você já tem o requisito para poder se inscrever no processo seletivo, tendo terceiro grau também, obviamente. Né? Então, para quem não é da área, né? Para quem não é prático, para quem não é praticante de prático, para quem não é aquaviário de nível igual, superior a 4. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ser amador. Então, como é que eu tiro a carteira de mestre amador? Você vai fazer o seguinte. Você vai tirar, primeiro, a carteira de arraiz amador. Tá? Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer um treinamento náutico em estabelecimento cadastrado. E aí você vai ter que verificar junto à capitania, a delegacia ou a agência da sua localidade. Tá? Você vai ter que ver onde você mora e você vai ter que ir ou numa capitania, ou numa delegacia, ou numa agência. Caso não tenha, você vai procurar pela internet, vai pedir, pegar telefones e vai ver na mais próxima como é que você faria isso. Tá? Você vai apresentar, né, esses documentos para inscrição, junto às capitanias, delegacias ou agências, e aí você vai fazer um exame escrito agendado. O exame para arraiz amador é bem simples, é como se fosse um exame uma prova para a direção, né, como se fosse um exame do Detran, então ele é bem simples. A partir do momento que você está com a carteira de mestre de arraiz amador, que você está com a carteira, né, você pode aí sim fazer a prova de mestre amador, que aí você vai também, no mesmo lugar onde você fez a realização do exame, você vai ver quando é que vai ser uma prova de mestre, vai se inscrever, vai estudar e vai fazer a prova. Tá? A matéria é bem tranquila. Caso você se interesse em ser um prático, você comece a estudar com a gente, você não precisa fazer nada específico para nada disso, nem para mestre, nem para muito menos para arraiz, tá? Você, pelo estudar para ser prático, você já vai saber tudo que precisa para fazer essa prova aí, sem problema nenhum. Então, está aqui. Né? Esse mapinha mostra aqui quais são aqui as agências, as delegacias e as capitanias. Né? Então, assim, você vai olhar de onde você mora e vai ver onde é que tem capitania. Por exemplo, aqui em Palmas tem capitania, né? Em Brasília a gente tem capitania, em Corumbá você tem capitania, né? E você vai ter delegacias em Cuiabá, tem delegacia, Porto Velho tem delegacia, né? E você vai ter as agências também em mais lugares, né? Que São Félix do Araguaia tem, Parintins, Caracaraí, entendeu? Então você tem bastante coisa aí, você tem vários lugares que tem isso, né? Então você vai ter que ver pelos sites delas, como você vai fazer. Entra no site da capitania, procura, vê, vai ter telefone, vai se informar como é que você vai fazer, quando é que tem essas provas, quais são
os lugares credenciados para você fazer essa provinha prática, né, que você teria que pilotar um barquinho, alguma coisa assim para tirar o arraiz, e o MESH você não precisa fazer nada, é só agendar a prova. Ok, pessoal? Então, qual é o cotidiano? Tá? O que o prático faz? Está se interessando, você já posso fazer? Eu posso fazer. Eu já me enquadro em tudo, já vi que é fácil de tirar a carteira de amador, já tenho a carteira de amador. Pô, agora eu descobri, então, já sempre tive a carteira de amador e descobri que eu posso ser um prático. O que o prático faz? Tá? Qual é o cotidiano do prático? Né? O que faz um prático? O que ele faz na realidade? O que a norma 12 e a lei falam, né? O que eles falam? Que é um profissional aquaviário não tripulante que presta serviço de praticagem embarcado. E, ao mesmo tempo, eles dizem que serviço de praticagem é o conjunto de atividades profissionais de assessoria ao comandante das embarcações requeridas por força de peculiaridades locais que dificultem a livre e segura movimentação da embarcação. Tá? Então, o serviço de praticagem ainda é constituído pelo prático, pela lancha de prático e pela atalaia. Tá? A atalaia é um serviço auxiliar ao prático, aí, como se fosse uma torre de comando de aeroporto, falando qual prático vai para qual navio, etc. Mas isso não é um assunto que interessa agora. Tá? Então, o que acontece? Aqui é a Baía de Guanabara, tá? Você está vendo aqui Fortaleza de Santa Cruz, etc. E tal. Aqui, daqui para dentro, o navio tem que entrar com o prático. Então, como é que você faz? O que o prático vai fazer efetivamente? O prático vai pegar a lanchinha dele, está vendo a lanchinha aqui? Né? Essa é uma lancha do prático. Esse prático aqui, ele está entrando da lancha para o navio, com essa escada que a gente chama de escada quebra-peito, a escada do prático, né? Que ele vai ter que subir, depois ele pode até passar para essa outra escada, que é a escada do navio mesmo. Então, o que acontece? Ele vai daqui, ele sai daqui de dentro da Baía de Guanabara, do ponto onde ele está, e vai até aqui fora pegar o navio. Qualquer desses navios que esteja vindo aqui, o navio que está entrando. Ele entrou no navio, ele entra no navio via essa escadinha com a lancha, e aí ele vai até o passadiço do navio, aqui no passadiço do navio, onde ele auxilia o comandante, né? Auxilia o comandante dando as ordens de leme, etc. e tal. O prático não é esse aqui, tá? Ele não vai não vai ficar no leme, não vai ficar em nada. Ele vai dar ordens de leme, ele vai auxiliar o comandante dizendo o que eles têm que fazer, o comandante passa aí essas ordens para o timoneiro, para quem estiver ali no comando do navio, e assim vai, tá? Isso aí é tudo em inglês. Obviamente, você está falando tudo em inglês, a gente nunca sabe, você não sabe a nacionalidade de ninguém aqui, entendeu? Às vezes o cara pode ser grego, etc. Então, assim, o comandante deve falar inglês, obviamente, mas às vezes o marinheiro que está auxiliando, outra pessoa que está auxiliando aqui, que está no timão, não fala. Então, o prático faz isso. Tá? Daqui ele vai fazer o serviço todo. Daqui ele vai pegar o navio, vai entrar com o navio, ou ele vai fazer o contrário, vai sair com o navio. Entendeu? Então, é assim que funciona. É um trabalho diferente, é um trabalho bem bacana, é um trabalho que vai requerer que a pessoa esteja bem fisicamente, porque aqui você está vendo um mar bem tranquilinho, né? O mar aqui está bem tranquilinho. Só que o mar pode estar ruim também. Então, essa lancha aqui, às vezes não vai estar tão fácil esse embarque aqui. Tá? Às vezes vai ser um embarque mais complicado, existem acidentes, existem várias coisas. Então, não é um serviço que você faz de escritório nem nada. É um serviço que requer muita atenção, requer muita responsabilidade e requer uma boa saúde e um bom físico para estar preparado para isso tudo. Tá? Ao mesmo tempo, hoje em dia tem práticos com 70, 80 anos trabalhando cotidianamente aí, fazendo isso sem grandes problemas também. Tá bom, pessoal? E o modelo de praticagem aqui no país, como é que funciona? Isso aqui é 24/7, né? Então, assim, funciona direto, 24 horas, 7 dias na semana, não tem interrupção, o trabalho é em escala, né? Você tem escala, a gente trabalha por escala,
Os práticos trabalham na escala e cada porto, cada zona de praticagem, que vocês vão ver o que é isso, ela trabalha de uma maneira. E as empresas de praticagem são totalmente privadas. Tá? Você não tem, o prático não é, lá na frente a gente vai falar disso melhor, mas prático não é servidor público, tá? O prático, todas as empresas de praticagem são privadas. Então vamos lá, como eu disse, o prático é um servidor público? Não, não é servidor público. Não é. Né? O que diz o artigo 13 aqui da lei? Né? O serviço de praticagem estará executado por práticos devidamente habilitados individualmente, organizados em associações ou contratados por empresas. Isso aqui não existe também hoje em dia. Então, normalmente, eles vão ser organizados em associações ou empresas ou até individuais, tá? Mas são empresas privadas. Agora, tem uma coisa que se chama o interesse, essa atividade, a praticagem, é uma atividade de interesse econômico. Então, por isso que você tem muitas leis regulando a atividade. Né? Então, o que diz o artigo 15 da Lesta também? Que o prático não pode recusar-se à prestação de serviço. Tá? Então, mesmo que uma empresa não esteja pagando a praticagem, mesmo que uma empresa esteja sabidamente não pagando, se recusando a pagar pelo serviço da praticagem, o prático não pode se recusar a prestar esse serviço. Tá? Então, sob até pena de suspensão. Então, assim, são as peculiaridades da profissão. Obviamente que isso não acontece comumente, né? Mas existe esse problema, assim, o prático não pode se recusar a prestar serviço. Tá? Então, sob pena de suspensão do certificado. Ok, pessoal? Como é que é o processo seletivo? Agora vamos falar efetivamente do processo seletivo, de tudo que está aqui na norma 12. Tá? Então, como é que se dá o processo seletivo? A gente tem uma primeira etapa, que é uma prova escrita eliminatória. Né? Tem uma primeira etapa aqui, que é essa prova escrita. Tá? Ela é eliminatória e classificatória. Essa é a principal etapa, pessoal. Tá? Agora, a gente vai te mostrar, vou te mostrar como é que é o processo seletivo todo. Tá? Mas quem se interessar, aquele que está interessado realmente em se tornar um prático, quem se interessou, quem quer, quem já ouviu falar e agora vendo isso, está vendo que é possível, essa parte aqui é a parte principal da coisa toda, é o que a pessoa tem que se preocupar agora. Tá? Esse é o objetivo mais próximo, é o principal objetivo que você tem que vencer se você quer se tornar um prático. Tá? Então, uma prova normalmente com 70 ou mais questões, mas nunca passa de 71, 72, né? Normalmente com 70, né? E valem 70 pontos. Tá? O último edital valeu 70 pontos, normalmente continua com isso. O conteúdo programático, né, que são as matérias que caem na prova, são esses aqui. Tá? Então, você pode ver que são matérias voltadas para navegação. Tá? São matérias totalmente voltadas para a navegação. Obviamente, a BZ tem os cursos aí que cobrem tudo isso. Né? A segunda parte, que é a segunda etapa aqui da prova, que seria a apresentação de documentos, seleção psicofísica, o teste de eficiência física, que aí sim isso é eliminatório. Né? É aqui que você vai ter que provar, aqui que você vai ter que mostrar seu diploma, aqui que você vai ter que mostrar sua carteirinha de amador, entendeu? Então, se você não estiver cumprindo esses requisitos, é aqui que você dança. Então, isso tudo previamente tem que estar bem, você tem que estar com esses documentos, tem que estar com esses requisitos já previamente feitos, né? Para não ter nenhum problema. Né? E a prova de eficiência física, elas são 3 etapas aqui, que é a execução de 4 exercícios de barra, completos, sem interrupção e sem apoio, nadar 50 metros, né, em tempo igual ou inferior a 1 minuto e meio, 1 minuto e 30 segundos, e a permanência boiando dentro d'água por 20 minutos. Tá? Isso aí boiando, você pode estar nadando, você só não pode ter apoio. Tá? Mas se você estiver nadando, andando para lá e para cá, não tem problema nenhum, não precisa só ficar boiando, não. Você pode estar se movimentando aí, você só não pode se apoiar em absolutamente nada.
Aqui a parte mais complicadinha que às vezes um ou outro fica nessa parte é aqui, nas 4 barras, tá? Então é bom também que quem não está conseguindo, se quer fazer, se interessou, tem interesse, se não está conseguindo fazer 4 barras, já comece aos pouquinhos aí treinando para conseguir fazer isso. Né? A terceira etapa é a prova de títulos, tá? Que ela é classificatória só. Então, prova de títulos, tá? Classificatória. O que são os títulos? Ah, Bernardo, eu tenho doutorado em engenharia quântica, tal. Não adianta, tá? Doutorado, mestrado, pós-graduação, etc., não vale nada. O que vale aqui de título é isso aqui. É tempo de embarque, de 0 a 3 pontos. A categoria ou graduação, 0 a 2 pontos. E tempo de comando ou de praticagem, tá? Então, de 0 a 5 pontos. Os títulos valem 10 pontos, tá bom? Então, o que acontece? Quem não é da área pode ser prático, pode fazer a prova, basta ter o requisito de carteira, de carteirinha de mestre amador e o terceiro grau completo. Quem é da área, a vantagem é que alguns que são da área vão ter esses títulos aqui. A gente vai mostrar mais adiante que não necessariamente é só quem tem título que passa, obviamente não. Tá? Então, isso aqui é uma vantagem para quem é da área, mas também não para todos. Tá? Não para todos. E a quarta etapa, que é o que a gente chama de PPO, que é a prova prática oral. Tá? Né? Nessa hora, você vai ser o idioma é só inglês. Nessa prova, que é uma prova prática oral, você vai falar apenas inglês. Tá? Ela vai ser realizada preferencialmente no centro de simuladores do CIAGA, tá? Ou seja, o que você vai fazer nessa prova? Você vai fazer, são 3 etapas, onde ao final dessa prova você vai estar num simulador de navegação, fazendo uma simulação de como se você fosse um prático, e navegando, efetivamente navegando, tá? Então, o que acontece? Ah, Bernardo, mas eu nunca entrei no navio, como é que eu faço isso? Não tem problema. Dá tempo de você treinar para isso, depois de você passar no primeiro, que é na prova, na primeira fase. Você tem que se preocupar com a primeira fase. Dá tempo de treinar para isso aqui, depois, durante esse tempo aí para as outras fases, a gente vai ver lá na frente, tá? E a PPO vale 20 pontos. Ok? Então, aqui na BZ, né, preciso estudar e treinar para PPO junto com a prova escrita? Não, não precisa. Não precisa. Você tem que se preocupar primeiro com a prova escrita. Primeiro com a principal preocupação tem que ser a primeira fase. Tá, pessoal? Por quê? Olha aqui. Ó. No edital, último edital, tá? O último edital foi aqui, em 2012. Do edital até a prova escrita, se teve 2 meses. Outra coisa também para mostrar que se está interessado, quer estudar, pô, gostei, a profissão é muito legal, quero tentar essa nova profissão, um novo desafio na minha vida, quero muito fazer isso, então começa a estudar o quanto antes. Porque quando sai o edital, do edital para a prova, você só tem 2 meses, é impossível, esquece. Né? Se você quiser começar a estudar aqui, não vai conseguir, mesmo quem for da área também não vai conseguir. Né? Então, a prova escrita foi em 5 de janeiro de 2013. 5 meses depois, começaram as provinhas a PPO. Então, 5 meses. Você teve 5 meses para estudar. Isso, 5 meses o quê? 5 meses os primeiros que fizeram a prova aqui. Porque isso aqui foi até junho, foi até o final do ano, mais ou menos. Entendeu? Então, você tem bastante tempo aí para treinar esses 5 meses. Ah, Bernardo, nunca pisei num navio o suficiente? É suficiente. Esse tempo aqui é mais do que suficiente para treinar para PPO, não precisa se preocupar. Tá? Então, por quê? O que a gente fala? Né? Passar. Como é que você vai garantir aí um lugar para brigar mesmo? Você tem que passar na prova escrita. O principal inimigo que você tem que matar primeiro, o teu inimigo mais próximo, é a prova escrita. Então, você tem que se preocupar só com ela, só com a prova escrita. Entendeu? Aí, quando você tiver passado na prova escrita, aí você vai se preocupar com o resto. Se você não tem título, esquece. Então, aí sim você vai se preocupar com a PPO. Mas passando na prova escrita. E se você não tem título, o ideal é que você tire a maior nota possível aqui na prova escrita.
E aqui na PPO também, obviamente. Né? Então, o que é o ideal aqui? Foco na prova escrita, né, pessoal? Então, tem que estudar para a prova escrita. Querendo, tem que estudar para a prova escrita. E aqui na BZ, nós temos o simulador, um simulador aqui de alta tecnologia. Aqui, esse simulador ele é feito para treinar o pessoal de marinha mercante mesmo. Então, vocês vão ter tempo suficiente para brincar, para treinar, para fazer o que vocês quiserem aqui nesse simulador, naqueles 5 meses, naquele tempo, entre a classificação na prova escrita e, efetivamente, você fazer a PPO, tá ok? Então, assim, um simulador completo, tá vendo? Aqui é como se, aquela fotinho lá atrás que vocês viram do prático, vocês vão ficar aqui em cima, aqui, ó, o timão aqui, vai ter uma pessoa no timão, você vai estar com o prático aqui do lado fazendo tudo, e o navio aqui, ó. Aquela mesma fotinho que você viu da Baía de Guanabara é aqui, ó, Fortaleza Santa Cruz, Pão de Açúcar. Então você está saindo com o navio aqui da Baía de Guanabara, né? A gente tem todos os equipamentos aqui, radar, etc. Então, assim, o simulador é completo, tá? Então esse treinamento você faz aqui com a gente sem problema nenhum. Não tem pressa, não tem correria, não tem que ir para fora do Brasil, não tem que fazer nada. Né? Sendo aprovado no processo seletivo, eu posso ser prático onde eu quiser? Não é bem assim, né, pessoal? O que diz a norma 12? Isso aqui é da norma 12, tá? Em caso de oferecimento de vagas em mais de uma ZP em um mesmo processo seletivo, poderá ser facultado ao candidato optar por concorrer em mais de uma ZP, ou seja, você pode concorrer para várias, só que você só vai passar para uma, você vai ser classificado só para uma ZP, né? Então, assim, eles vão sair para essa distribuição, vai ser divulgado no edital, mas de qualquer jeito você vai ser classificado para uma ZP só. Tá? E aqui no último edital, como foi aqui, nas escolhas da zona de praticagem, né? Nossas escolhas aqui. Ou seja, na pré-inscrição, quando saiu o edital, você na pré-inscrição, ao fazer pagamento, tudo, você deverá obrigatoriamente optar em ordem, né, em ordem de vontade, em ordem crescente, da que você prefere, da zona de praticagem que você acha melhor até a que você acha pior, né, que seriam relacionadas no anexo 2. Ah, Bernardo, mas o edital que vem vai ser de todas as zonas de praticagem do Brasil? A gente não sabe, provavelmente não. Já houve edital, o edital de 2006 foi apenas para a zona de praticagem 1, tá? Então, você pode até ter um edital para uma zona de praticagem apenas. Tendo mais de uma, você vai fazer isso aqui que eles estão falando, que é escolher em ordem, né? Tá? Então, você vai ser da primeira opção, tá? Com a segunda, etc, etc. Né? Aqui a gente mostra para vocês quais foram todas, né? Era o anexo 2 do edital, todas as zonas de praticagem e o número de vagas que estavam abrindo para cada uma, né? Esse último edital de 2012 foi um edital fora do normal, foi muito grande. O próximo, com certeza, não será assim, mas a gente espera aí uma quantidade de vagas entre 50, alguma coisa assim, tá? E tendo muitas vagas, como é assim, se tiverem muitas pessoas, eles abrem mais de um grupo. O que significa isso? Os primeiros começam a treinar. Quando esses primeiros aqui, por exemplo, esses 6 primeiros se tornarem práticos, aí os outros 5 vão começar a treinar lá, que a gente vai falar na frente como é que é esse treino, né? Que você, como eu falei aqui, o processo seletivo é para praticante de prático, tá, pessoal? Né? Continuando aqui, as outras zonas de praticagem, né? A gente tem mais zonas de praticagem aqui, né? Paraná, então, assim, hoje em dia nós temos, são 22, porém, hoje em dia nós estamos com a zona de praticagem de Ilhéus, ela foi extinta, tá? Então, nós estamos aí com 21 zonas de praticagem. Ah, é até bom falar disso. A zona de praticagem foi extinta. Uma zona de praticagem foi extinta, tá? Então eu tenho aqui, a zona 13, tá? Ah, porque ela tinha poucos práticos, até abriu uma vaga só daquela vez.
E a zona de praticagem foi extinta, então se eu tiver uma zona de praticagem ruim, ela foi extinta e acabou. Eu me ferrei, fico sem trabalho. Não, não. Isso aqui é uma decisão da Marinha do Brasil, né? A DPC, ela vai decidir se perceber que não tem e o que ela vai fazer, como é que ela fez. Ela transferiu esses práticos para outros práticos que estavam aqui, foram transferidos para outras zonas de praticagem. Então, eles foram englobados em outras zonas de praticagem, ou seja, eles não perderam o emprego, na verdade, eles foram para outras localidades, né? Então, eles não deixaram de ser prático, porque essa zona de praticagem, ela ficou inviável economicamente, porém, como existe um porto aqui, ela não pode ficar sozinha, ela foi englobada hoje em dia aqui para Salvador, tá? Para a praticagem da Bahia, ZP12. E os práticos, alguns foram para Salvador, outros foram para outros lugares. Né? Como é que funciona essa história aí da escolha, né? Então, digamos que você escolheu aí primeiro Rio de Janeiro, depois Santos, depois Paranaguá, depois Maranhão, tá? Digamos que você escolheu isso, né? O candidato X escolheu isso. Tá? E tinham, sei lá, para o Rio de Janeiro tinham 5 vagas, e para Santos tinham 3, para Paranaguá tinham 2, para o Maranhão tinham mais 3. Tá? Digamos aqui o candidato X, que o candidato X tenha, ao final de tudo, ele tenha ficado na 11ª posição. Tá? E aí, Aqui nós temos 12, né? Tirando as outras. Não vou falar todos, mas digamos que foi só isso aqui. Ele ficou na 11ª posição. Tá? Se todo mundo tiver, se todos os anteriores eles tiverem escolhido o Rio já, o Rio lotou. Né? Se todos tiverem escolhido Santos, também lotou. Se todos tiverem escolhido Paranaguá, também lotou. Então, obrigatoriamente, ele vai entrar aqui no Maranhão. Porém, se outras pessoas tiverem escolhido Maranhão na frente, ele pode ficar com outra opção. Digamos aqui que 3, vamos lá, o Rio de Janeiro lotou com 5. O Santos tinham 3 já. Paranaguá, só 1 escolheu e 2 escolheram. Mais um escolheu o Maranhão. Tá? Se ele botou Paranaguá na frente, ele vai pegar essa vaguinha aqui. Ele vai entrar aqui com Paranaguá. Se sobrar aqui antes, ele vai entrar aqui antes. Se sobrar aqui antes, ele vai entrar aqui antes. Tá? É assim que vai funcionar. Você vai escolher as tuas zonas de praticagem por preferência, né? Como você preferir, e caso... E aí vai sendo completado até chegar na tua vez. Quando chegar na tua vez, vão ver pelas tuas opções. Tua primeira opção está cheia. Tá, então vou para a segunda opção. E a segunda opção está cheia. Então vou para a terceira opção. Está cheia também. Então vou para a quarta, assim sucessivamente. Tá bom, pessoal? É assim que funciona a coisa. Tá? Sendo aprovado no processo seletivo, eu começo a trabalhar? Não é assim, né, pessoal? Foi o que eu falei. Você fez uma prova, você fez um processo seletivo para se tornar um praticante de prático. Você não se tornou prático ainda. Ninguém vai fazer uma prova escrita e vai sair pegando o navio, atracando, desatracando o navio. Obviamente que não. Então, quando você passou pelo processo seletivo, você vai tirar o seu certificado, um certificado de praticante de prático, ok? Né? Então, você com esse certificado, você vai começar aí o seu programa de qualificação, né? Que ele é no mínimo de 12 e no máximo 18 meses, tá, pessoal? Tá? Então, da data, que vai contados da data do certificado de habilitação de praticante de prático, né? Então, a partir dessa data, você tem esse tempo para você se tornar um prático. No mínimo 12 e no máximo 18 meses. Né? Excepcionalmente, esse prazo mínimo pode ser diminuído.
Isso já aconteceu, mas é muito difícil. E esse prazo mínimo de 12 meses é o quê? É para que o prático possa treinar durante todas as estações do ano, né? Que é muito importante o prático saber como é que funciona a maré durante todo o ano, como é que funcionam os ventos, né, durante todo o ano, como é que funcionam as correntes durante todo o ano, para ele não ter surpresas aí eventualmente, né? Então, mas é realmente possível passar nesse processo seletivo? Porque dizem que é uma coisa do outro mundo, dizem que é muito difícil, etc. É possível sim, tá, pessoal? A gente vai ver aí como é possível, como que é possível você passar, tá? Então, vamos lá. Isso são as notas de corte dos concursos até agora, tá? A gente teve 4 a partir de 2000, tá? 2000. Antes disso aqui foi em 99 que teve, foram outros tipos de concurso, de processo seletivo, né? Então, 2006, como eu falei, que foi um concurso só para a zona de praticagem 1, só para ZP1, tá? Só para lá, foram 45 vagas, tá? A gente teve bem poucos inscritos, vocês veem que a quantidade de inscritos em comparação com concursos públicos no geral são pequenas, né? A quantidade de vagas dependeu, né? Essa daqui foi muito grande, hoje em dia você não vai ver mais isso, mas em 2008 nós tivemos 117, em 2011 nós tivemos 81 vagas, tá? A nota de corte, como você lembra aqui, isso aqui é para a prova escrita, né, pessoal? Para a primeira fase, né? Então, vocês lembram que a primeira fase vale 70 pontos, né? Então, e você tem que fazer minimamente 35. Só que a nota de corte, você tem que fazer minimamente metade. 35, mas a nota de corte sempre é maior. Então, ela veio 41 na primeira, 47 na segunda, e as últimas bateram aí nos 56, mais ou menos, né, 80% da prova, né? Então, assim, é possível, obviamente, que você tem que estudar bem. Como a matéria da prova ela já sai pelo edital sempre, ela está na norma 12, esse conteúdo, tanto conteúdo programático quanto a bibliografia sugerida, que é o que a Marinha segue normalmente, isso não muda muito. Então, o pessoal vai cada vez aumentando mais a dificuldade aí, como a gente vê aqui, né? Os 10º colocados aqui nos concursos, a coisa foi aumentando, né? Então, aqui você teve até 65, que aí já são mais de 90% de acertos na prova. Agora, essa última prova aqui, ela não é muito parâmetro, não. O parâmetro é mais essa daqui também, que foi uma nota muito alta também, foi quase 90% aí, para você chegar ao 10º colocado, né? Essa última prova aqui, ela foi diferente, já eram só 50 questões, que não é o comum, e provavelmente uma próxima prova não vai ser assim, né? Então, o que a gente diz? Que para passar é isso. Como é que você tem que passar? É a nota da prova escrita maior do que a nota de corte, obviamente. Então, atacar a escrita, né, pessoal? Aqui o que a gente tem que fazer é atacar essa prova escrita. Tá? Ok, mas eu não tenho título, que é aquilo que a gente falou. Eu não tenho título nenhum. Como é que eu faço? Tenho chance de passar mesmo assim, sem ter títulos? Sim. Então, como eu falei para vocês, os títulos são isso aqui, né? A gente já tinha falado, tempo de embarque, categoria o posto e tempo de comando. Então, quem está estudando, quem tem título, também não vai chegar nos 10 pontos, é muito difícil chegar nos 10 pontos, tá? Tempo de embarque aqui, ó, vai 1, 2, 3 pontos só. Para a pessoa atingir isso aqui é muito tempo de embarque, muita gente não consegue. Para os aquaviários, só pontua esses aqui, tá? Só esses aqui pontuam. Então, você tem que ter alguma coisa para você chegar, para você ter esses pontos, conseguir ganhar os 2 pontos. E, principalmente, tempo de comando ou de praticagem, que aí você chega até 5 pontos, também não é fácil. Você tem que estar bastante tempo de comando. Então, não é qualquer um que tem. E outra coisa, quem vai conseguir ter todos, quem vai conseguir isso tudo aqui? Quem vai conseguir pegar isso tudo aqui? Quem é da Marinha Mercante ou da Marinha de Guerra, né? Da Marinha Brasileira. Só que não é todo mundo da Marinha Mercante, não é todo mundo da Marinha de Guerra. Para ter acesso a isso tudo, tem que ser da Marinha Mercante oficial de náutica, e da Marinha de Guerra tem que ser da Armada. O resto não vai ganhar isso. O resto pode ganhar aqui, só aqui. Tempo de embarque. Tá? O resto que for aquaviário, mas não for
de náutica, nem da armada, vai ganhar tempo de embarque. Tá ok, pessoal? Então, vamos ver algumas estatísticas. Aí você vê, nessa última prova agora, nessa última prova aí, a gente teve, olha como é bem possível. Olha aqui, ó. Sem título nenhum, foram 58%. Isso aqui tudo, tá? Isso aqui tudo foi sem título, 0 de título. Viraram práticos. De 0 a 5, foi isso aqui, 34%. E realmente quem teve mais de 5, que aí foi pouco, muito poucas pessoas. Tá? Então você vê aqui rapidamente aqui que a quantidade de títulos aqui, ó, títulos aqui é nessa parte aqui, né? Esse aqui foi o total de títulos, juntando tudo, né? Ó, vários aqui com 0 e muitos com poucos títulos, né? Então você vê a toma máximo 5, vários com pouco, ó, um aqui com 7, dessa quantidade toda aqui que a gente viu, de todo mundo que a gente viu, ou seja, então não é todo mundo que vai conseguir, que vai passar, não é todo mundo que vai passar na primeira fase que vai ter título, né? Então, na prática, tá? Vamos ver aqui na prática aqui, quanto é que o título afeta realmente, tá? Então, na prática aqui, quanto afetou? Como é que ele foi? Como é que foi? A média da PPO foi aproximadamente 11,5, tá? De 20, tá? Isso foi uma média da PPO na prova passada, tá? Então, quanto é que o título afetou efetivamente? Aí eu vou mostrar para vocês aqui alguns candidatos que foram assim, e você tem que ver. Quando eu falo que o quê? Quem tem 0 de título? Esse cara tem 0 de título, certo? Então, o que ele tinha que fazer? Qual é o dever de casa dele? Arrebentar aqui e arrebentar aqui. E o que ele fez? Beleza, conseguiu, certo? Arrebentou aqui. Né? Tirou 66,6 na prova escrita e 17 na PPO. Ele estava na 5ª posição e, obviamente, por conta de tudo, ele perdeu algumas posições. Aí foi realmente título e também outras pessoas que foram muito bem. Aí você teve 0 de título. Aí um cara foi muito bem aqui também, fez todo o dever de casa e tinha título, obviamente ficou um pouco, mas perdeu muito pouca posição. Esse cara ficou provavelmente na primeira opção dele de praticagem que ele escolheu. Tá? Ao mesmo tempo, nosso amigo aqui tirou 67,4, quase gabaritou a prova, arrebentou. Pô, aqui arrebentou, fez direitinho, foi em 3º lugar. Certo? Isso aqui que aconteceu na PPO, vacilou. Aqui ele não conseguiu. Ó, tirou 6,5. Ou seja, em 20 ele tirou 6,5. O que aconteceu com ele? Foi pro... Né? Caiu muito. Esse caiu, mas caiu muito pouco. Esse aqui caiu, mas caiu muito pouco. Esse caiu muito. Né? Então, ou seja, ele do 3º foi para o 102. Esse com certeza não ficou nas primeiras opções dele. Nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Deve ter perdido aí várias opções, deixou de pegar uma praticagem melhor, ou deixou de pegar. Ele com certeza também ficou numa praticagem boa, não ficou numa praticagem ruim não, porque ele foi muito bem aqui. Mas ele poderia ter tido uma praticagem melhor se tivesse ido melhor aqui. Né? Então, outra pessoa aqui, né, o nosso Charlie aqui, 61,2, foi bem na prova aqui, foi muito bem. Como foi uma prova mais fácil e também o pessoal já está estudando mais um tempo, está ficando mais difícil, ele ficou numa posição lá atrás. Eram mais de 200 vagas, né, pessoal, aqui, ó. Esse aqui eram 250 vagas, tá? Então foram 250 aqui, né? Então ele ficou em 74. Não ficou ruim, não, ficou muito bem também. E foi bem aqui na PPO. Não tirou 17, como o nosso amigo aqui, mas tirou 14,5, foi bem. Ou seja, aqui, ó, caiu menos ainda do que o nosso aqui. O nosso caiu 6 posições, esse aqui caiu 4 posições só. Diferente desse aqui, que caiu quase 100, né? Caiu 99 posições. Tá? E ao mesmo tempo aqui, um que tinha ido mal, né? Aqui ele não bateu, mas conseguiu. Ele não tirou a nota ótima, mas conseguiu se classificar, que é importante. Ou seja, ele chegou lá e aí aqui ele correu atrás e mandou bem. E conseguiu tirar os 17,5
quase gabaritou, ou seja, ficou muito pouco atrás, e ao mesmo tempo, olha aqui, ele estava quase na nota de corte, ou seja, ele era já quase o 250, né? Sabe, 243 a posição dele. O que aconteceu com ele? Ó, foi para 124. Chegou quase nesse aqui. Chegou quase no nosso outro amigo, que era o terceiro. Então, assim, olha a quantidade de posições que ele ganhou aqui. Mais de 120 posições, mais de 110, né? Quase 119 posições, mais ou menos. Então, assim, ganhou muita coisa, entendeu? E ao mesmo tempo, o que aconteceu? Aí a gente vai pegar quem tem título. E não tem pouco, não. Peguei exemplos aqui, ó, de quem tem título e tem bastante. Tá? Então, nosso amigo aqui que tinha bastante título. Tá? Ficou aqui, foi bem, foi muito bem aqui. 62,2, conseguiu. Era o 50º, né? Posição 50. Pô, tinha título, olha que maravilha. Só que o que aconteceu aqui na PPO? Bobeou. Tirou 7. Caiu um monte de posições. Né? Com título, caiu muitas posições. Então, ou seja, mesmo com título, o cara, pô, isso vai acontecer. Pessoal, muita gente que tem título vai acabar bobeando numa PPO, porque provavelmente já tem experiência em navio mercante, tem experiência em navio de guerra, tem experiência qualquer, mas o simulador é uma outra história. Então, não treinou o suficiente, não foi suficiente treinado, não quis treinar o suficiente, ou qualquer outra coisa, ou ficou nervoso na hora, independente do que seja, isso aqui pode acontecer. A pessoa tem título, não necessariamente vai tirar uma grande nota aqui, ou aqui também, né? E aqui também, por exemplo. Aí você vê, uma pessoa com 7 pontos de título, que é muita coisa, né? 7 pontos. Não foi tão bem essa prova assim, ou seja, porque estava na posição aí, 100º, 58º, né? Não é uma posição tão boa, mas também não estava ruim, né? Não ficou entre os 100, não ficou, mas estava dentro, está dentro, e tinha bastante ponto de título. Ou seja, o que bastava para ele aqui? E bem aqui. E o que aconteceu? 4,5. Ou seja, caiu mais ainda. Então, a pessoa tinha a chance de subir a beça e não subiu. Ou seja, então assim, título faz diferença? Óbvio que faz. Mas conta que você já não tem. Quem não tem título já conta que não tem. Então tem que fazer isso aqui. Tem que fazer isso que o pessoal fez aqui. Ó. Que nossos 3 amigos aqui, o Alfa, Bravo e o Charlie, fizeram. É arrebentar aqui e arrebentar aqui. Vai ter que ser 2 tracinhos que você tem que ter sempre. Conseguiu fazer isso? Não tem problema aqui você ter 0. Não vai ter problema. Você vai ficar numa boa classificação. Na frente, pessoal. Conteúdo programático e a bibliografia sugerida, isso está na Norman, né, como a gente mostrou antes. Então, assim, é esse conteúdo aqui, na arte naval, manobrabilidade do navio, manovrability, navegação em águas restritas, legislação e regulamentação, meteorologia, etc. Aqui aí os livros têm, aqui é o famoso Ship Handling for the Mariner, que a gente tem, que você vai estudar em algum momento. E esse conteúdo aqui, a BZ divide em 9 módulos aqui, pessoal, para ficar mais fácil para o aluno, tá? A gente dividiu em 9 módulos aqui, colocando várias matérias aqui que têm a ver umas com as outras para facilitar o entendimento do aluno. Então, a gente tem aqui a BZ, nós temos se está interessado, quer saber mais sobre o assunto, ainda tem algumas dúvidas, pode entrar em contato com a gente sem problema nenhum. Nós temos aulas online para atender quem não é do Rio, com o conteúdo completo, né? Todo o conteúdo do último edital, né, do edital de 2012, está aqui dentro das nossas aulas. E nós temos aulas presenciais também em alguns lugares, né? A gente está aqui, nosso centro é aqui no Rio. Né? Então, nós temos aqui na RJ, mas nós já estamos começando na RJ, estamos agora indo para Pernambuco, Recife, a gente já tem Recife, indo para São Paulo,
indo para Vitória, indo para Belém também. E podemos ir para onde estiverem interessados. Tá? Onde estiverem interessados, a BZ pode conseguir fazer aulas presenciais junto com online, como nós temos essas duas plataformas aqui, a gente consegue fazer aula presencial e online. Nossas aulas online são muito boas, são gravadas em estúdios aqui, como eu estou fazendo com vocês. Então, como eu estou gravando aqui, são gravadas as aulas online. Depois vocês entram no YouTube para ver, na nossa página lá na BZ Praticagem, no YouTube, e vocês vão ver exemplos de nossas aulas, tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado aí vocês, né? Espero que quem estiver vendo isso tenha conseguido ficar mais esclarecido sobre o assunto. Espero ter tirado as dúvidas principais aí de todo mundo. Então, está interessado, pode entrar aqui em contatinho com a gente aqui no e-mail, nos telefones ou no zap aqui do Rio de Janeiro, tá? Que a gente vai ter muito prazer em conversar com vocês. Se eu estiver aqui, eu posso conversar tranquilamente. Né? O meu nome é Bernardo, de novo, falando. E se não, nossos coordenadores vão te atender, nossos atendentes vão tirar as dúvidas. Você não vai deixar, você não vai ficar com dúvida aqui se depender da gente. Muito menos com ajuda para atingir o objetivo, se seu objetivo for ser um prático. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção e a gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos.